Olá, amigos, amigas. Gostaria de compartilhar com vocês o devocional dessa semana. Com a pandemia, os templos das igrejas foram fechados, para as celebrações públicas, e isso causou e tem causado muita preocupação, apreensão sobre o futuro da igreja, de como tudo isso pode ou poderia prejudicar a vida da igreja. Mas parece que aos poucos as coisas estão voltando ao normal. Os templos poderão receber novamente seus membros livremente, para celebrações religiosas. Na verdade, algumas comunidades, algumas igrejas já começaram a abrir as portas, dos seus templos, seguindo alguns protocolos com restrições dos números de pessoas. E outras continuam ainda com seus templos vazios, mas já planejando, por um curto período de tempo, a reabertura destes para as celebrações públicas. E neste período em que os templos ficaram vazios, em que os templos foram fechados, nós vimos que a igreja continuou aberta, viva. Durante toda essa pandemia, a igreja não fechou. Ela continuou existindo, continuou, as suas celebrações continuaram, não mais presenciais, mas virtuais, não mais nos templos, mas nas casas, nos lares. Neste tempo, a igreja, ela, de certa forma, ela se reinventou, e adotou uma nova dinâmica que se assemelha muito àquela da igreja primitiva, dos primeiros séculos da igreja, quando não haviam templos e as reuniões, as igrejas, elas aconteciam nos lares, nas casas. Em Atos capítulo 2, dos versículos 46 ao 47, Lucas afirma, dizendo que todos os dias, unidos, se reuniam no templo, no pátio do templo, e nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Vejam que esta era a dinâmica da igreja, naqueles dias para aqueles crentes judeus. Eles viviam unidos, se congregavam diariamente, no templo e nos lares. Mas essa dinâmica ela foi interrompida por causa da grande perseguição que a igreja de Jerusalém começou a sofrer. E Lucas relata no capítulo 8 de Atos que os discípulos, eles foram impedidos de ir ao templo, e foram dispersos para as outras regiões. E por onde eles foram dispersos, eles iam a todos os lugares anunciando o evangelho. Então veja que por causa da perseguição, os cristãos, eles foram impedidos de ir ao templo e foram dispersos para outras regiões, mas aquilo que parecia um risco para a igreja se tornou, na verdade, uma grande oportunidade de evangelização, para o crescimento da igreja, e para que a igreja pudesse se espalhar para outras regiões. Durante os primeiros séculos, a igreja ela cresceu e ela se multiplicou sem templos. Na maior parte deste período, a igreja existiu e aconteceu nas casas, nos lares e em lugares escondidos, não nos templos. Os cristãos eles passaram a ter liberdade plena de edificar os templos somente no ano 313, quando as perseguições à igreja cessaram definitivamente. Segundo o escritor e pastor Snyder, se você perguntasse onde fica a igreja em qualquer cidade importante do mundo antigo, em que o cristianismo penetrou no primeiro século, você seria conduzido a um grupo de pessoas reunidas para culto, para um culto em uma casa. Não havia nenhum prédio especial ou outro bem tangível com que associar a igreja, apenas pessoas. E temos vivido novamente um tempo em que a igreja saiu do templo e voltou para casa, para as casas. E com essa nova dinâmica, que se assemelha muito àquela da igreja
dos primeiros séculos, nós estamos podendo refletir, né, sobre o que realmente é essencial para a igreja, né, o que é de verdade fazer parte da igreja, ser igreja. Né. Precisamos recordar, né, que o Novo Testamento nos ensina que a presença de Deus não é mais representada pelo templo, né, ou pelo tabernáculo, mas pela igreja. Né? E igreja não é um lugar físico, né, onde elas se reúnem, né, mas a comunidade de pessoas que vivem unidas em torno, não de um templo ou de uma casa, mas de Jesus. Ser igreja, portanto, é fazer parte desta comunidade de fé, que vive unida, não por causa do templo ou por causa da casa, né, do lugar em que frequentamos, mas por causa de Jesus, né, do Deus que seguimos. E sabemos que os templos, eles têm a sua importância, né, com certeza, né, mas estamos vendo também que a igreja existe mesmo fora deles. Né? Muitos que estavam acostumados a pensar a igreja somente nos templos estão tendo a oportunidade de repensar, né, neste momento em que estamos sendo forçados, né, de uma certa forma, né, a aprender uma nova forma de ser igreja, de cultuar a Deus, né, nos adaptando a uma nova dinâmica da igreja, né, nos cultos nos lares e não no templo, né, e a reuniões e celebrações virtuais e não presenciais. Veja que a igreja ela acontece no templo, mas também ela deve acontecer fora do templo, né, na vida do dia a dia. O cristianismo autêntico é aquele que se revela nas atitudes e na conduta dos cristãos, não apenas dentro dos templos, mas também fora deles, né, nos lares, mas também no trabalho, né, enfim, na vida do dia a dia, né, no cotidiano de cada dia. Onde estamos? Nós somos igreja e estamos ali para servir e adorar a Deus. Enfim, muitos estavam preocupados com o futuro da igreja, né, durante e após essa pandemia que estamos enfrentando ainda, como se fosse algo que poderia pôr em risco a vida da igreja, mas como nós estamos vendo, né, e como aconteceu no passado, esta pode ser uma nova, né, suposta ameaça, né, pode ser apenas uma nova oportunidade, né, um gatilho na história que nos leve a uma nova dinâmica de ser igreja, de viver a igreja, e a um novo e real avivamento espiritual para a igreja. Que Deus os abençoe com graça e paz, em nome de Jesus. Amém.